sejam bem-vindos ao nosso novo episódio, que é sobre por trás de cada mãe atípica existe uma guerreira silenciosa. Estamos aqui com Renata e com a Adriele para falar um pouco da rotina delas. Olá, Adriele, meu nome é Adriele, sou a mãe de Luiz Heitor, autista, nível 1 de suporte e TDAH. Meu nome é Renata, eu sou a mãe da Amanda, de 9 anos de idade, autista, nível 1 de suporte. meninas, você fala meninas, elas são tão lindas, né? Falar meninas. O que significa para você ser uma mãe atípica? É uma mãe que nunca desiste, né? É uma mãe que ela cria uma força do nada, porque a gente tem que enfrentar muitas barreiras por causa deles, por conta deles. É uma mãe, é uma mãe como eu penso, como qualquer outra, mas que precisa abdicar muito mais que as outras. Precisa abdicar muito. Precisa abdicar muito. E assim, para vocês, como foi o diagnóstico? Foi já assim, desde pequena você foi observando, ou a família também foi observando junto com vocês? No meu caso, Amanda, eu sempre segui muito a questão dos marcos, né? Os marcos que as crianças precisavam alcançar em cada idade, período da vida, na verdade, né? E eu percebia que alguns marcos não estavam sendo alcançados ou estavam sendo alcançados, mas não com toda a sua eficiência. Então, com isso, eu já desconfiava de que algo está acontecendo, porque a Amanda tinha todo o suporte para desenvolver e alguns marcos não eram batidos. Com menos de um ano, eu já entendia que algo estava acontecendo. E a gente veio observando e aguardamos, e foi até quando deu 2 anos que o pediatra dela falou: vamos aguardar 2 anos, vamos entender como vai ficar essa fala, se vai desenvolver, se não vai. Então, eu lembro quando ela fez 2 anos e um mês, o pediatra dela falou: realmente, vamos passar agora a investigar, porque alguns marcos não estão sendo alcançados. Foi quando veio o diagnóstico dela, porque veio muito rápido também. Eu, eu encontrei uma médica que rapidamente deu na primeira consulta, tá? O diagnóstico de Amanda foi literalmente na primeira consulta. Ela, antes mesmo de passar meses em terapia, relatório de terapeuta para avaliar. Na primeira consulta, a médica explicou e informou: o diagnóstico é clínico. O diagnóstico é clínico. As únicas questões de exames é para tentar diagnosticar as outras coisas que vêm junto com o autismo. Então, o diagnóstico é clínico Para e já confirmar, saiu, na para verdade. confirmar. Então, com 2 meses e um ano, a Amanda já começou todas as terapias, todo esse processo de, de muita terapia. Hoje ela tem 9 anos e até hoje ela faz terapia. Então, tem 10 anos, né, hoje, e também percebemos desde cedo que tinha algo atípico dele, né, que ele também não alcançava os marcos de desenvolvimento que toda criança precisa alcançar. Só que no nosso caso, a gente relatava para a pediatra, ela dizia: calma, cada criança tem seu tempo. Essa frase, que hoje em dia eu falo que é uma frase estúpida, que cada criança tem o seu tempo, mas ela tem, como a Renata falou, tem que seguir os marcos de desenvolvimento. Se não está seguindo, há algum atraso, vamos investigar. Então, a gente ficou nessa luta com ela: doutora, precisamos ver, porque a gente está vendo que Heitor não brinca com uns brinquedos, não é uma brincadeira funcional, ele tinha atraso na fala, entendeu? Ele não socializava com outras crianças. Então, só com quase 3 anos, é que ela encaminhou ele para um neuropediatra, e a neuropediatra, primeiramente, encaminhou para as terapias, e foi depois das terapias que veio o laudo definitivo. Se ele tinha uns 3 anos. Mas foi árdua. Se ela tivesse nos ouvido antes, a gente teria começado as intervenções bem antes. E qual foi a maior dificuldade de começar para vocês? O tratamento, tudo isso. Eu confesso a você que eu não tive muita. Eu estava tão determinada que precisava tratar, que ela precisava de suporte, que eu não conseguia enxergar as dificuldades que algumas mães Sim. têm a falta do apoio da família, a falta do apoio do companheiro, ser desacreditada.
Porque isso é o que a mãe, geralmente, a mãe de uma criança autista, a mãe é a primeira a perceber os sinais. E a falar, a externar. Ela é a primeira a ter a coragem, na verdade, de externar. Porque a criança típica, quem convive, observa, mas não quer externar. Parece que só de externar já dói. Eu acho que tem aquela sensação de que se eu externar, vai virar verdade. E não é, já é uma verdade. Não é você guardando para si que aquilo vai sumir. Não vai sumir. Então, eu não consegui, eu não tive essa dificuldade porque eu fui muito determinada e eu não olhava para o lado. Eu preciso chegar ali e eu vou chegar ali. E é um pouco do meu perfil isso. Então, se houve empecilhos ou dificuldades, eu não consegui me enxergar. Porque tudo que estava à minha frente, que eu precisava retirar para eu chegar no meu objetivo, eu retirei, porque o meu objetivo é que minha filha se desenvolvesse. E meu objetivo ainda hoje é que ela esteja Cada num dia grau de melhor. desenvolvimento que ela consiga viver sem mim. Então, eu não consegui. Se alguém tentou me parar ou se algo tentou me frear, eu nem percebi. Mas muitas mães sofrem isso. A minha realidade não é a realidade de outras mães, tá? Não é a realidade de outras mães. Principalmente porque questões financeiras é o que freia muito, o apoio da algo muito família. caro. É um tratamento muito caro. Muito caro. Muito caro. Muito caro. A minha dificuldade com o Heitor na época foi porque o diagnóstico dele veio e logo veio a pandemia. E aí, meu Deus, uma criança autista em casa, o que é que eu vou fazer? Sem terapia, sem escola. E aí, aquilo que a gente sempre fala, né? Se reinventar. E aí, fui estudar, fiz curso, né? Fiz pós na época também. Eu tinha que saber como lidar com meu filho e o principal, ser a terapeuta dele. Na pandemia você não encontrava, não tinha. Isso, não tinha. Então, eu falei, eu vou ter que estudar para poder ajudar meu filho. E assim a gente foi, né? Com toda a dificuldade, claro, porque tudo era novo para a gente. Né? Foi em março de 2020, eu estava com 3 anos e pouco, ia fazer 4 anos. Então, foram momentos muito difíceis, mas a gente passou por isso. Eu digo, e como a gente não sabia quando isso iria acabar, eu digo, quando ele voltar para a escola, ele vai ter que estar lendo. Então, eu vou alfabetizar ele em casa. E assim eu fiz. Inventava 1000 coisas, mas quando ele voltou para a escola, ele já estava alfabetizado. Não quis perder tempo de jeito nenhum, porque a gente não sabia o que poderia acontecer. Em algum momento você sentiu assim, tipo solidão, culpa, medo, né? E como ficou até a saúde mental de vocês, principalmente na época da pandemia, por conta de não, como você falou, né? Não saber o que fazer, porque como você tem uma pessoa que lhe ajude, né? Que lhe dê um apoio, não só de família, de um profissional, e na pandemia você se viu ali, né? Tipo, meu Deus, eu vou fazer o quê? Eu senti medo. Culpa eu não senti, porque eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Então, eu nunca senti culpa, porque tudo que estava ao meu alcance realmente foi feito. Mas medo eu sentia. Eu sentia medo do futuro. Mesmo tudo isso sendo feito, mesmo ela tendo acesso ao que podemos proporcionar, o que é que vai ser do futuro? E eu tinha muito medo. Eu lembro que meu medo reduziu muito com a frase muito curta. Encontramos um médico maravilhoso de São Paulo, assim, eu posso falar o nome dele, do Caio Abujade. É uma pessoa assim, Caio Abujade é uma pessoa, é um espírito muito de luz. Eu acho que é um espírito de luz que veio para a Terra realmente, assim, para mudar a vida de muitas mães e crianças. Aí eu marquei uma consulta com o Dr. Caio, e ele é um médico que você liga hoje e tem vaga daqui a 8 meses. E eu lembro que eu marquei uma consulta para ele e era daqui para uns 6 meses. E eu lembro que teve uma semana, eu lembro que teve uma semana que a Amanda, ela estava muito agitada, ela estava diferente. E aí eu lembro que um dia, numa sexta-feira, eu liguei chorando para a secretária dele e faltava uns 5 meses para a consulta, chorando muito, muito desesperada. E ela nem me conhecia, que eu precisava de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E ela perguntou o que estava acontecendo, eu falei, ela fez assim, eu vou retornar a ligação. E depois retornou, fez, venha pro final de semana para o Rio. O doutor Caio vai estar no Rio e te atende na segunda-feira. E aí, durante a pandemia, eu fui com a Amanda para o Rio de Janeiro, a Amanda pequena. Quando chegou no Rio de Janeiro, o avião pousou, lembro que a secretária dele ligou. Doutor Caio tá com Covid, não vai poder atender.
só online. Fomos para o Rio atender online. Eu lembro que a primeira pergunta dele foi o que mudou muito a minha vida. Que ele fez, a primeira pergunta dele na consulta com a Amanda foi: o que você tem medo, mãe? Qual o seu medo? Quando ele falou assim, qual o seu medo, que eu derramei. Desabou, né? Eu tenho medo disso, eu tenho medo. Aí eu lembro que aí ele falou assim para mim: Deus não vai desamparar sua filha. Talvez o amparo que ele dê à sua filha não seja o amparo que você está planejando, mas sua filha não estará desamparada por Deus. Aquilo acalentou tanto o meu coração, assim, sabe? É claro que é uma coisa bem supérflua, mas acalentou tanto o meu coração que aí eu pensei, meu Deus, realmente. Porque o nosso medo, o meu medo era muito construído com tudo que eu ficava planejando. Eu preciso fazer isso, eu preciso seguir dessa forma, que a Amanda vai estar assim, vai... E aí, ao mesmo tempo, dizer, e se não ficar? E se? Porque o e se sempre vem. E se tudo que estiver fazendo não progredir? Porque cada criança autista se desenvolve de uma forma. Não é o filho de Adriele, o Heitor, vai ter o mesmo tratamento que a minha filha e ele não vai desenvolver da mesma forma. Não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. E essa receita de bolo é uma das coisas que eu lembro que um dos médicos de Amanda falou para mim: mãe, sua filha é autista, duas coisas ela precisa muito: amor e muita terapia. Amor e muita terapia. E uma coisa você precisa: fuja dos charlatões. Esse mundo que você vai entrar tem muita promessa. Então você fuja das promessas milagrosas, porque não existe. Fuja das promessas milagrosas. Se você entrar no caminho das promessas milagrosas, sua filha não vai se desenvolver. Então dê muito amor e terapia que você vai ver resultado. E isso aconteceu. E o doutor que você falou, como é o nome dele? Doutor Caio Abujade. Vamos marcar esse doutor Caio. Doutor Caio E Abujade. assim, ele quis mostrar que onde tem Deus, né, que você Tem ia conseguir. tudo. Então tem tudo. Então a primeira palavra que ele passou para você foi isso: tem Deus, né? Confia em Deus. Tem Deus, minha Não filha. se desespere. Não tenha medo, porque Deus está na frente de tudo, né? Isso, exatamente. Solidão, também nunca tive solidão, agora eu tenho medo. Até hoje eu tenho medo. O meu medo é, quando eu for, o que é que vai ser dele? Como é que ele vai estar, né? Como é que vai ser a vida dele? Então, o meu medo ainda hoje é esse. Então, eu peço a Deus para que dê muita força, dê muita saúde, para que eu possa ver ele se desenvolver, se tornar um homem. Quando ele tiver um homem feito, eu digo, agora eu posso ir em paz. Mas antes disso, não, porque eu tenho muito medo do que seria dele sem mim, porque não tem jeito. É a mãe que sustenta, é a mãe que salva o filho autista, não tem jeito. São como uma guerreira silenciosa, né? Porque vocês estão ali sempre tentando, né? Mas assim, ó, tudo bem, eles têm que fazer terapia e vocês fazem terapia, até porque é bom, né, também você Eu não cuidar da saúde mental, né? Eu faço terapia, eu não faço. Porque tem que fazer a terapia, por questão da terapia, você, até como você falou, que chorou com a secretária, né? Porque ali você desabafou. Então, ela como se fosse uma terapeuta para você. E, além de tudo, ela lhe ajudou a chegar nele mais rápido, né? Se você não desabafa, ficasse só em casa esperando para 5 meses e não desabafasse, né? Isso é bom, importante para vocês. É bom a gente encontrar pessoas que tenham empatia, né? Como é importante, né? Ter amigos que sejam assim também. Com certeza. Família, Eu digo muito que meus amigos, assim, eu tenho poucos, mas são excepcionais. Que eles me ajudam muito com a Amanda. Agora eu estou trabalhando próximo de casa, mas eu trabalhava, tudo isso acontecendo, e eu trabalhando em outro estado. Eu ficava 14 dias com a Amanda e 16 fora. Era assim. Toda essa trajetória de tratamento, tudo foi... Eu estava trabalhando 16 dias fora de casa, dormia fora de casa durante 16 dias e voltava. E meus amigos, assim, faziam tudo por mim. Meus amigos e minha mãe faziam tudo por mim, tudo por Amanda, assim, tudo por Amanda. Eu lembro que da coisa mais boba, como eu tenho uma amiga, a Márcia, e é como se fosse a prima, assim, crescemos juntas, que ela fazia uma coisa tão boba entre um trabalho e outro. Ela trabalha numa escola e ela é empresária aqui, tem uma loja de roupa, Basic Chic. Márcia, maravilhosa. Márcia, entre um trabalho e outro, ela passava na frente da minha casa para gritar: Amanda. E isso virou tanto rotina que até hoje ela faz, mesmo comigo em casa.
sabe, que minha filha ficava com a babá, e então ela fazia assim, eu preciso, na cabeça dela, eu Dava pra preciso ver. passar para dizer que, ó, ela não tá só não, Tem tá? A gente mãe dela tá olhando. longe, mas tem gente olhando. E isso virou rotina que eu já estou há 4 anos, na verdade, em casa, trabalhando próximo de casa, e ela ainda faz isso. Às vezes eu tô em casa de folga, ela passa e faz Amanda, assim, na frente da casa, e mesmo eu estando em casa, eu olho assim, uma coisa que virou rotina, mas que ela fazia com todo carinho, sabe? E tipo assim, ó, ela quer mostrar o quê? Ela não está sozinha e nem você está sozinha. Que isso é importante na família, no amigo, mostrar que você não está sozinha e nem ela está sozinha. E esse relacionamento afetivo com a família, já sofreu algum preconceito de alguém, Da julgamento, família. né? A família, assim, no geral, né? Tem muito preconceito, julgamentos. Na família, não. Né? Na No caso, no família, geral. não. Talvez, se existir, não externou, né? Mas não. A Amanda é uma pessoa muito amada, assim como o Heitor, que eu vejo. E não, e entre meus amigos não. Como eu tenho um grupo de amigo que é reduzido Eu e também. que eu não, e assim, eu não me aproximo e permaneço ao lado de pessoas preconceituosas, de pessoas que não vão entender minha trajetória e nem a trajetória do outro. Então eu não permaneço do lado dessas pessoas. Então dificilmente eu vou passar por isso de pessoas próximas, porque eu não permaneço do lado de pessoas preconceituosas. Então eu não vou passar por isso. Mas é óbvio que durante a trajetória dela, de vida dela, ela vai sofrer preconceito por pessoas desconhecidas e que convivem. fazendo essa questão Já, assim, de já pessoas de com- fora, né? Com certeza já passaram. É. Isso é certo, né? Mas o que eu falo às vezes com o Juninho, graças a Deus que às vezes eles não reconhecem, né? Não se ligam muito nesses preconceitos, né? No que a pessoa está externando para eles. Eles são tão assim, são tão puros mesmo. São alma de outro Ai, são mundo. maravilhosos. Que eles não, tipo assim, não estão nem aí. A gente sofre, que a gente vê, a gente entende, então, que há um preconceito, que há uma exclusão. Mas para eles sofrem menos por serem assim. É muito importante o meio que você vive. As pessoas que você escolhe para conviver com você nessa Demais. trajetória. Sempre. É muito importante isso. É muito importante você excluir de imediato pessoas que não estão pensando da mesma forma que você, conectadas com a sua forma de vida. Primeiro, quando você vira mãe, você já muda a sua forma de vida. E depois de uma mãe atípica, é aí que muda mais mesmo. Então, você precisa andar com pessoas conectadas com a sua vida. Pessoas que se importem com você, pessoas que querem ver sua felicidade, do seu filho. Quero o seu bem, Que é o seu bem, no entendeu? geral, né? Então, eu só ando com pessoas assim. Eu digo para todo mundo que eu tenho uma madrinha de Amanda. É maravilhosa a madrinha de Amanda. Minha amiga de infância, o marido dela é meu amigo de infância, eles casaram. E, tipo assim, que são meus melhores amigos e eles são muita coisa para Amanda. Eles fariam por Amanda, talvez que fariam por um filho. Entendeu? E o que as pessoas, a gente estava até conversando sobre isso antes de começar, viu, gente, o podcast, tá? Falando sobre isso. O que as pessoas não entendem, né? Sobre crianças atípicas e suas mães, né? Porque você vê que as pessoas não entendem ainda o que é uma criança atípica. E o que vocês querem passar para essas pessoas entenderem, né? O que é ser mãe de uma criança, das crianças atípicas, né? Primeiro, muitas pessoas não entendem a realidade da família, né? O primeiro ponto é esse. Uma família em que a criança tem acesso às terapias, a criança é uma. Uma família em que a criança não tem acesso às terapias é outra. Então, em primeiro lugar, não julgue nem a família e nem a criança. Acolha, porque são personagens totalmente diferentes. Eu digo por causa de Heitor. Heitor, sem a terapia, era uma criança. Heitor, quando começou a terapia, era outra. Heitor tinha um atraso de fala significativo. Em 3 meses, 3 ou 4 meses, até antes disso, quando começou a terapia com a fono, ele começou a falar, começou a criar frases, coisas que ele só falava palavras soltas. Então, não julgue nunca uma criança e principalmente sua mãe. E se a mãe está agindo daquela forma, ela tem um porquê. Ela que sabe como lidar com seu filho. É um desafio invisível, né, gente? Isso. Porque você não está ali com o dia a dia. Exato. O que é a sua rotina, a rotina de vocês hoje? Não sabe quanto é cansativo. Não sabe quanto é cansativo uma criança que não está tendo acesso a tratamento, o quanto a privação de sono é tão ruim para ela quanto para uma mãe.
Privação de Um sono, simples privação de sono, sono é. é muito ruim para todo mundo. Privação de sono. E a privação de Não, sono não para uma dorme mãe, que é a bem, privação gente. de sono para uma criança, ela não dorme à noite, mas durante o dia ela vai dormir. Mas a mãe não vai poder retornar para dormir durante o dia. Ela pode fazer isso, porque vocês têm que combinar maternidade, trabalho, autocuidado, né? Tudo isso você tem que conciliar, não tem jeito. Algumas coisas eu deixei de lado durante a O trajetória. O autocuidado, autocuidado ficou um esse é tempo, certo, ficou um tempo. ficou muito Eu não sei, para trás. eu não sei se a Adriele foi assim também. No início Meu do Deus, tratamento, né, a imagina. gente quer tudo. A gente quer tudo, não. A gente sabe que o muito que é o necessário. Então, no início, a gente esquece tudo e vamos fazer tudo e a gente esquece da gente. Aí, depois de um tempo, a gente vê nossos filhos se desenvolvendo, a gente começa a já relaxar. Ai, agora eu vou ter tempo para isso. Agora eu consigo fazer que. Agora minha filha está conseguindo andar aqui, está conseguindo desenvolver isso, desenvolveu nessa área, desenvolveu nessa área. E você começa. Aí o autocuidado vem nesse momento, quando você entende assim de que agora tem um tempo realmente para Tudo mim. bem com eles, então é. Mas ainda assim, vem novos desafios. Sim, a idade A muda. idade muda, aí vem a questão, né, da pré-adolescência, da puberdade. Então, quando a gente acha, às vezes, como ela falou aqui, que a gente vai relaxar, no meu caso mesmo, eu faço terapia 3 vezes na semana. Aí, o ano passado eu falei, doutora Cecília, que é a neuro dele, maravilhosa. Próximo ano eu quero diminuir essas terapias de Heitor, tô achando que Heitor tá tão bem. Aí depois vem a pré-adolescência, começa os hormônios, o menino parece que já tá ali com o hormônio à flor da pele, até na hora de responder, já até responde aquele negócio mais rípido. Aí chego com a psicóloga dele, ela fala, nem pensar, a gente precisa agora é aumentar. Eu digo, meu Deus, essas demandas a gente acha que vai melhorando, mas sempre vem coisas novas, né? Sempre vem novas demandas. E aí, quando a gente acha que dá para relaxar um pouquinho, acontecem coisas novas. Porque a gente tem aquela ideia, até quando se fala de autismo, só se pensa na criança. Só que eles crescem. Ninguém fala do autista Ninguém fala adulto. do autista adulto. Ninguém fala do autista adolescente. Adolescente, isso. Todo Isso é bom Então, vocês, né, frisar, porque tá chegando, né? Ainda não, mas tem mães que já têm filhos sim. adolescentes, né, que devem estar passando também, mais passou o que vocês estão passando agora, né? E como é que está agora? Agora, exatamente. É nisso que a gente pensa também, né? Eu não vou mentir. Sabe todas as coisas que vêm na pré-adolescência? Tem hora que eu fico rindo só. Quando eu vejo. Até minha filha me dá uma resposta que é atravessada, sabe? Que outra criança que não é autista daria também. Eu fico, meu Deus. Isso, Tá se É, impondo. eu A gente fica que é uma coisa que é alegre. pra gente realmente corrigir, mas eu fico. Respira. Olha, não, mas eu fico assim. Eu fico. Gente, ela tá crescendo, ela tá desenvolvendo. Ela tá, Aprendendo a se impor, ela tá né? A dizer o que ela eu quer, fico, o que ela várias quer. coisas eu fico feliz assim, eu fico rindo. Eu fico pensando, em outro momento eu estava pedindo isso para Deus. Eu já vi um meme na internet Verdade. que eu, Muito eu, verdade. eu me identifico muito. Que é das mães que a criança fica, mãe. Aí, e a Amanda passou por isso também. E aí eu lembrei do meme na internet. Eu mandei que diz, isso. em outro momento eu pedi isso, porque a minha filha também não falava. Por um tempo ficou não verbal, por um tempo. E eu pedi agora, como é que vai ser a fala? E agora ela fala, e quando ela fica falando e chamando, que é o normal, e na hora de dormir, realizada, contando uma né? história, eu fico assim, sabe? Mas Que maravilha! Heitor. Mãe. E o que mais, assim, eles ensinou a vocês, né, sobre a vida e percebeu a força de vocês, que você até já praticamente respondeu sobre essa força, né, e o que mais incentivou. Me ensinar mesmo, Amanda, a maternidade. Na verdade, antes veio a maternidade em si, sem ser a maternidade atípica. Foi a ser mais tolerante. Não é ser tolerante, porque falando que eu sou tolerante, dizendo que estou bem, não. Eu preciso melhorar muito. Mas a ser muito mais tolerante. A maternidade já me ensinou muito e sendo mãe atípica me ensinou mais ainda que eu preciso ser tolerante. E não só com minha filha, eu preciso ser tolerante com o mundo. Porque eu preciso que o mundo seja tolerante com ela. Eu não posso cobrar algo do mundo que eu nem estou dando para o mundo. Você perceber sua própria força, né, para você cobrar. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu ainda não tenho? Sim.
Tu me ensina todos os dias, como ela falou, é a força, né? A força que eles têm. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de correr atrás, né? De tudo na minha vida, mas com ele, claro, isso se intensificou muito mais, né? Porque eles dependem da gente, né? Só da gente. Tem um pai, tem a família que dá o apoio, mas se não é a gente para estar à frente, para correr atrás das coisas, para fazer as coisas se desenvolverem, nada vai para frente. E o que vocês, assim, eram antes da maternidade? Vocês tinham outro pensamento, como de ser mãe, ainda mais agora uma mãe atípica. Então, como você pensava antes, vou engravidar, como é que vai ser a minha maternidade, após maternidade? Que é o que mudou na mulher, que você estava até falando, na mulher que era antes da maternidade. Assim, eu sempre quis ser mãe, né? Eu sempre gostei muito de criança, sempre gostei de trabalhar com criança, eu sempre quis ser mãe. E Heitor veio para mim numa fase muito difícil da minha vida, né? Meus pais estavam doentes, então, quando eu descobri a gravidez, eu fiquei meio que desesperada, né? Meu Deus, como é que eu vou criar um filho? Meu pai e minha mãe precisando de mim. E hoje eu sei do propósito dele, né? Que ai de mim, meu Deus, se não fosse Heitor na minha vida, né? Ele sabia que ia precisar muito de Heitor, ele sabia. E do jeitinho que ele veio, ele tinha que vir desse jeitinho. Para não deixar eu pensar em tristeza, não saber que eu tenho que correr atrás das coisas, né? Que eu tinha que ser mais ativa. Então, ele veio desse jeitinho dele, porque ele sabia que eu ia precisar. Então, acho que mudou mais isso mesmo, a perseverança, né? De ter que correr atrás, de não pensar muito nas coisas. Acho que é mais isso. Enfrentar, né? Enfrentar, isso. Enfrentar. Acho que eu sempre fui muito de enfrentar as coisas. Mas é como a gente estava falando, né? Quando a gente engravida, a gente não sabe como virar o nosso filho, né? E quando a gente se torna mãe e ainda típica, é que a gente diz, bora sentar. Como eu falo, eu só chorei uma noite. Quando eu tive o diagnóstico de Heitor, eu só chorei uma noite. Não por ele ser autista, mas por não saber do futuro, como seria o futuro dele, né? Nosso medo, principalmente quando a gente falou da pandemia, meu Deus, se acontecer uma coisa, se eu morrer, então o que é que vai acontecer do meu filho? Mas eu só chorei uma noite, no dia seguinte eu digo, pronto, chorou, agora bora seguir em frente, filho. Porque ele só tem você. Ele só tem você. Tem um pai? Tem, que é um pai muito presente. Minha família também me dá apoio. Mas nossos filhos só tem a nós mesmo. Ninguém vai poder abdicar da sua vida como a gente abdica. Você falou uma coisa importante aí, a questão que você falou bem, eu só chorei uma noite, né? Me perguntam muito sobre isso. E você levou quanto tempo para aceitar? Não existiu questão de tempo, não existiu aceitar. Eu não posso reaceitar minha filha. É a minha filha, com o diagnóstico. Não existiu. Eu não passei pelo famoso luto materno. Também não. Não tem tempo. Não tem. Se a mãe ela precisa entender, eu sei que é muito difícil, cada mãe é uma mãe, cada realidade é uma realidade, mas ela precisa entender que no momento do diagnóstico, se ela parar para ter o luto materno, é um tempo que ela tira do tratamento do filho dela. Porque umas mães levam semanas, outras meses, outras anos e outras duram. O luto é para sempre. E o luto vem com não aceitar o filho, o luto vem em esconder a criança, o luto vem quando você não aceita, você não proporciona tratamento. E quando você não proporciona tratamento, o único prejudicado é a criança. Então, eu não consegui passar pelo luto porque eu tava a ânsia de que ela tivesse acesso a tudo que ela precisava, era tão grande que eu não consegui esse luto que falam, eu não sei nem o que é. Luto também. Eu não sei o que é esse luto que, quando eu digo não sei o que é, não é não entender nas outras mães. Eu não senti nada sobre o luto materno, porque eu tinha muita ânsia e eu entendo que são realidades diferentes, mas eu não consigo entender muito quando uma mãe ela não proporciona para o filho o tratamento por vergonha de mostrar para a sociedade que o filho é uma criança típica. E tem muitas mães que passam, tem muitas famílias que passam por isso. São mães que precisam de tratamento. Eu entendo que elas precisam de tratamento de imediato, elas precisam ser acolhidas. Eu sei que tem mães que também a família não entende e ela vive uma realidade sozinha naquele mundo. Eu conheço mães com criança atípica de que a família toda é religiosa e diz que precisava tratar na igreja.
Então, se eu, quando ela estava sofrendo, ela sofria muito por isso, porque ela entendia que o filho precisava de tratamento, mas ela não tinha suporte Rede de financeiro para apoio. isso e nem rede de apoio, e não suporte financeiro. Quem poderia dar o suporte financeiro pensava de outra forma, de que o tratamento teria que vir outro viés, e que não é isso, é ciência. O tratamento de uma criança atípica é pura ciência. É ciência. Não existe achismo, não existe charlatanismo. Não vai mudar. É pura ciência, é muita terapia, são muitas horas de terapia para que você veja resultado e ponto final. Não existe outro caminho. A ciência não está explicando aí outro caminhozinho. É terapia. É porque se cria muita expectativa, né? Aquilo que a gente estava falando. Quando nasce um filho, nasce uma expectativa, né? De que eu vou ter que fazer filho isso. perfeito. Meu filho perfeito. Tem gente que já dá até a profissão pro seu filho. Quando ele crescer, ele vai ser isso. Né? Só que quando nasce uma criança autista, tudo isso cai por terra. Não que eles não sejam capazes, são muito capazes sim. Mas de uma forma diferente. O caminho é mais longo. O caminho é mais longo. O caminho é mais longo. Muitas vezes é mais árduo. Com certeza, para muita gente é muito mais árduo. Eu estou falando assim, nosso filho é nível 1 de suporte, a gente tem que dar todo o tratamento, são horas e mais horas de terapia, mas quem tem nível 2 e principalmente nível 3 de suporte, a realidade é muito E diferente. o 4 também, que é não verbal, gente, também é uma situação bem É complicada. muito diferente, né? E se não tiver acesso à terapia, se não tiver, aí é pior ainda. E eu vejo também assim, como vocês, né, e outras mães, que a gente não pode desistir jamais. Nunca. Né? Nunca foi uma opção. É muita fé, Existe né, isso, em Deus, mas tem a ciência que tem que acompanhar com a ciência. Sim. Mas tem uma coisa que pesa muito nessa questão do desistir. Quando você tem um suporte financeiro que você consegue, é pesado, mas vai. Mas quando tem aquela família que não tem um suporte financeiro, porque é um tratamento muito difícil. muito caro, é muito difícil, e para a mãe desistir é muito fácil. Porque você ficar na escolha entre colocar alimento em casa e tratar uma criança, você vai colocar o alimento em casa, porque aquela criança sem alimento, ela não é nem tratada. Exato. Então, existe essa realidade da família que não tem nem o que comer na casa. Quanto mais você pagar 40 horas de terapia semanal. E assim, e não é só aqui, fala assim, a demanda é maior que a oferta em todos os lugares. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga só de autista e ela está na agenda de espera e é particular, entendeu? E assim, então a demanda é muito grande. A neuropediatria também, essa parte forma os médicos, né? Neuropediatria, pediatria em si, neuropediatria. Então assim, ó, as pessoas, porque eu não estou conseguindo achar a vaga, não tem. Porque a demanda está muito grande. Até particular, que vocês que têm particular, você levou 5 meses para poder. Porque a neurodiretor demanda. marca de 6 em 6 meses, porque senão você não acha. A consulta é muito cara. E não- Eu acho caro. Mas E um você- tratamento caro. É um tratamento Muito caro. caro. E você não sabe, assim, ainda não tem um diagnóstico correto para saber o porquê. Então, assim, é muito E difícil. ainda tem essa questão, né? O tratamento é caro e para muitas clínicas, nossos filhos são só números. Você não vê evolução. Quantas mães falam isso, né? Eu estou levando meu filho há meses para terapia, estou tirando o que eu tenho e o que eu não tenho. Você não vê evoluir, você não vê a criança prosperar. Então, ainda tem essa questão. Mas ela falou do charlatanismo, né? Graças a Deus, assim, logo no início, eu acertei não. Entrou na minha vida na de Amanda profissionais que foram excelentes, que estão com a Amanda até Eu hoje. conheço essa psicóloga, eu Amanda conheço, muito Amanda boa. tá na mesma clínica até hoje, tem um vínculo enorme com a clínica, com as terapeutas da clínica, recebeu alta da maioria das terapias, que foi muito difícil para mim, muito difícil. Eu tive que trabalhar na terapia, Amanda ter alta das terapias dela. Só para você entender o quanto é difícil a gente ficar nesse meio. E se tirar a terapia e retroceder? Como vai ficar? Mas eu trabalhei isso na terapia, mas a Amanda teve acesso a bons profissionais, mas também porque a gente tem muita informação desencontrada. Hoje em dia, o que a gente tem de informação para correr atrás da internet? E a gente precisa entender que fonte é que a gente vai beber. A gente está bebendo da fonte correta? Porque se a gente cair na armadilha de beber numa fonte errada, a gente vai para um caminho errado, a gente segue tratamentos incorretos, a gente acredita em promessas
sem resultado, você entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, da onde a gente vai beber, de que fonte é que está saindo, que aí você já é uma realidade de algumas famílias que não têm acesso à informação. Algumas famílias que a própria mãe não tem acesso à informação. E aí, como é que fica? Ela não tem aporte financeiro, ela não tem acesso à informação, ela não tem nada. E que mensagem você deixaria para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico? De tudo que vocês passaram, uma mensagem que incentivasse, né? De alguma forma, que tá difícil, mas nada é impossível, que vocês, né, tem que a gente sempre, vocês ficam na luta com as crianças, mesmo sabendo que tá realmente difícil, não só aqui em todos os lugares, mas assim, o que que você gostaria de, uma mensagem de incentivo para as mães? A mensagem que eu dou é que trate seus filhos, porque o tempo é o inimigo número 1. Tirando a falta de recurso, todas as outras questões, o tempo é inimigo número 1. É bem diferente o desenvolvimento de uma criança que está, desde a primeira infância, recebendo terapias, para um adolescente, um diagnóstico de uma criança, de um adolescente tardio. Então, esconder seus filhos, guardar para si, não vai sumir. Não vai voltar. O filho não volta para a barriga e nasce outro. Ele vai continuar o mesmo. Então não adianta esconder. E eu estou falando isso porque eu vejo que é uma realidade muito grande, Carla. Mães que escondem seus filhos. E eu até... Eu não estou julgando de forma... Sim. Eu entendo aquela mãe. Talvez ela precise de muita ajuda. Ela precisa de muita ajuda. Ela precisa de muita ajuda. Ela precisa de muita ajuda. Mas enquanto a ajuda não vem para ela precisa tratar o filho dela e mostrar o filho dela para o mundo. E mostrar o filho dela para o mundo. Verdade. É porque, na verdade, ninguém cuida de quem cuida. Ah, não. A verdade não. é essa. Isso aí é sério. Ninguém cuida de quem cuida. Deixa eu te dizer uma coisa, você falou uma coisa certa. Ninguém cuida de quem cuida. E a mãe de uma criança típica, como ela vira um leão, né? Porque ela quer tudo, ela vai fazer tudo, ela faz acontecer as coisas. Ela faz acontecer. E isso que todo mundo enxerga que ela faz acontecer, olha assim, olha como ela é forte, ela não precisa de nada. Ela não precisa ser cuidada, ela não precisa de nada, porque como ela está movendo o mundo, e aí vai deixando aquela mãe lá. Deixa ela, não precisa ser cuidada. Né? Até porque vocês, né, encontra forças aonde não tem forças. Você está tão esgotada, mas sabe que ali, né, depende de você. Então, você vai respirar fundo. Meu Deus, cadê? Me dê forças, né? Acho que vocês param para pensar um dia, chega um momento que vocês falam assim, meu Deus, eu preciso de força. A caminhada é difícil, é muito difícil, mas vale a pena. Vale muito a pena. Quando a gente vê o desenvolvimento deles. Você está falando com relação à fala mesmo. Quando eu era menorzinho, eu perguntava a ele, filho, como é que foi na escola? Claro, logicamente, ele não ia saber responder, né? Porque não sabe relatar, tem muita dificuldade em relatar acontecimentos passados. E eu ficava assim, meu Deus, como eu queria que ele me dissesse como é que foi na escola, como é que trataram ele, como é que foram as coleguinhas, né? E hoje, quando eu vejo ele tagarelando, que é um tagarela, né, Renata? Fala muito. Eu digo, obrigada, meu Deus. Tipo assim, foi uma felicidade muito grande quando eu vi o diário de Amanda escrito por ela. Vale muito a pena dela, isso. escrito, que eu olhei assim, eu disse, rapaz, Vale muito a é realidade. Eu fico olhando como eles são inteligentes, né? Amorosos também, eles têm aquela coisa assim que você sente que eles são amados. E mesmo que as mães que não têm condições, mas assim, quem não tem condições quer dar amor, né? Sim, é o mais importante. É o mais importante de tudo, porque a criança quando recebe o amor, e mesmo na situação, mas aquela mãe também precisa receber amor, tão quanto as crianças, porque vocês, né, vivem é como se fosse um invisível dia a dia. Sim. Porque como vocês já estão pensando, né, na adolescência, e depois assim, poxa, meu filho vai crescer, eu estou aqui para criar de momento da adolescente, quando for homem, né? Aí eu penso, meu Deus, o que é que vai... Então a mãe, de mãe atípica, está sempre pensando no futuro. Sempre pensando do filho. né? Você não pensa no seu futuro. Não, Não. filho. Sabe uma peça fundamental também, Carla, no desenvolvimento? A escola. Sim, demais. A escola é uma
é uma peça fundamental. Fundamental mesmo, fundamental. Você pode ter muita terapia, você pode dar muito amor, mas se na escola não tiver Não todo o tiver apoio, o não tiver o suporte, todo o suporte, apoio, não anda muita não coisa. vai, não flui. Não anda muita coisa. A escola é fundamental. Eu, particularmente, a minha história é diferente de outras mães. Sim. E, tipo assim, com a Amanda, eu tive um apoio muito grande da escola. No ensino infantil e hoje em dia no fundamental, que a Amanda tá no Sim. Joia, e para mim é uma escola excelente. A Amanda tem muito apoio, muito, uma escola maravilhosa. A Fora Amanda de tem série. muito, é fora de série. A Amanda tem muito apoio. E no infantil, a Joia de Amanda teve... Cristo? Joia de É, Cristo, Joia de Cristo. E no infantil, a Amanda teve muito apoio, que é diferente da história de algumas questões de Adriele, e que eu fiz amigos, tipo assim, pra vida. Eu lembro que a nossa trajetória é cheia de pequenos detalhes, assim, que aquece o coração muito. Eu lembro que a Amanda tem uma professora que virou amiga mesmo, que foi do G2, e um dia ela foi lá na pandemia, eu acho que foi na pandemia, visitar, e tava, sabe, aquela casa que tá de cabeça para baixo, Sim. você descabelada, sem saber nem que dia é hoje, e sabe, que ela olhou assim para mim, aí falou, você precisa de ajuda? Eu lembro que ela lavou os pratos, eu nem pedi, mas sabe que ela falou assim, deixa eu fazer alguma coisa por essa, mas ela é uma professora de Amanda, que virou amiga, e que viu o meu desespero, assim, que eu tava... O seu tão limite, cansada, né? que tava no limite, sabe? Quando você tá no limite, assim, que ela diz, deixa eu fazer só um grãozinho aqui, um grãozinho por ela, pra melhorar um pouco o dia dela, sabe, assim. E aí eu fui levando pra vida, assim. Eu fiz amigos nessa trajetória infantil de Amanda, esse infantil que eu levei pra vida. E hoje em dia, a Amanda tá no Fundamental, no Joia, que é maravilhoso, assim. A alfabetização de Amanda foi coisa de outro mundo lá no Joia, tá? Coisas que eu não acreditei, assim. Resultados em 3 meses que... Eu lembro que eu liguei pro coordenador administrativo de lá, o Matheus disse, eu não acredito, olha, chegou... Tanto que o desenvolvimento de Amanda lá é tão, assim, maravilhoso, que eu divido, eu alimento a escola infantil de Amanda, eu mando foto. Eu mando foto, a Amanda no infantil foi no Colibri. Eu mando foto pra dona. Olha que a Amanda, onde a Amanda tá. Olha que a Amanda. Eles ficam, a Amanda tá assim, a Amanda já fez isso. Porque lá foi infantil, lá foi fundamental. Sim. E eu fico, meu Deus, de que é diferente de A Heitor, porque evolução Heitor dela, né? saiu na pandemia já lendo e escrevendo. Amanda não, Amanda demorou essa fase dela. A evolução, Essa né? evolução. Mas quando chegou no Joia, eu não sei qual é a mágica que eles têm lá, que Não, virou a ali- chave de ali é Amanda. fora de Virou série. a chave de Amanda. Ali é fora de série. Virou a Eu chave de digo Amanda em pra 3 meses. Eu digo, mas como? Ela nem escrevia no diário. Como é que em 3 meses ela está escrevendo no diário? É um cuidado, assim, que eles têm com a inclusão, que Sim. é fora de série. É. É um cuidado com nossos filhos, que é fora de série. Que pena que só tem até o 5º ano. Sim, Porque senão o Heitor ia ficar lá sempre, porque a gente se segura lá, né? Se segura. muito, Então, no muito. 1º ano também teve uma professora maravilhosa, a Rosana, aquela formatura, eu tenho saudade daquela formatura. Eu queria ter no 5º ano, né? Mas dizem que no 5º ano eles não querem ter, porque já são maiorzinhos, não querem ter formatura, né? Seria mais para os pais. Mas a escola realmente é muito E importante. que mesmo essa assim, parceria da escola. eu entendo que é um desafio para a escola particular. É um desafio para a escola particular da mesma forma. É difícil. A escola é uma surpresa para ela, como é uma surpresa para mim quando veio o diagnóstico de minha filha e para a escola também. Eu converso muito com o Matheus e eu digo, Matheus, para mim, com uma criança só atípica é difícil, imagine várias crianças. E lidar com realidade de famílias diferentes. Com realidade diferente. Realidade diferente, criança com mais tratamento, outra com menos, crianças talvez que... É a realidade das escolas, não estou falando que é a do Joia, mas a escola lidar com crianças que não têm diagnóstico. Também tem isso. É a realidade de todas as escolas, tá? Pública e particular. É a criança que não tem um diagnóstico. E aí, o que é que eu faço? Como é que faz? Mas é a importância da parceria escola e família. Mas querendo, consegue. Consegue porque eu Tudo é vivo essa querer, realidade. Carmen, Querendo, consegue. Tudo é querer. A Amanda tá numa escola Tudo que é querer. consegue. A Amanda tá na escola que consegue. A Amanda tá numa escola que tem toda a interação com a equipe terapêutica de Amanda. Tem toda a interação.
Verdade. Tem reunião, tem toda a preocupação. Então, lá eu nunca tive esse impedimento, pelo contrário, né? A terapeuta de Heitor do ano passado, que era a Lívia, a assistente terapêutica dele, virou professora da escola, de tanto que eles gostavam. Realmente, ela faz um trabalho excepcional. Heitor adorava ela, Lívia. Então, agora ela é professora do Joia, acho que é do G5, se eu não me engano, e esse ano ele está com outra. Mas a escola nunca teve impedimento nenhum com relação a isso. Nunca. E uma das coisas que o Joia trabalhou muito em mim eu sempre fui uma mãe muito coruja e tá aqui debaixo, assim. Eu sou. E aí o Matheus trabalhou muito isso em mim. Eu sou. Sabe? Deixa a Amanda, vai. Tipo assim, a Amanda mesmo agora vai ter um passeio. Que vai. Eu não ia sofrer, mas o Matheus já trabalhou muito isso em mim, de que aquele muito controle em cima de Amanda, de querer controle em cima de querer saber tudo. As coisas vão andar, deixe a Amanda tá crescendo. E Matheus trabalhou muito isso em mim, eu deixei de ser aquela controladora e talvez não deixar nem a Amanda respirar. Eu já fiz muito isso. Ainda tenho isso com o Heitor, viu? É? Eu não deixo, não. Eu não, Amanda. Eu não deixo, não. A Amanda tá voando aí. Ele foi, ele vai comigo, ele vai para a terapêutica dele, sei lá, aquele medo, né? Que a gente estava falando, né? Aquele medo que a gente tem, né? De algo acontecer, ou de não compreender, que são muitas crianças, a gente fica sempre com aquela. Eu sei que a escola ia cuidar muito bem dele, assim como cuida de todas as crianças, né? Independente se é típico ou atípico. Mas aquele medinho, a gente sempre. Eu ainda tenho. O meu passou, ainda bem. O seu vai passar um dia. O seu vai passar, viu? O seu vai passar. Quando ele falar, mãe, o que é, mãe? Com a voz grossa. A Amanda, outro dia, aniversário de uma amiguinha dela, e só as 5 crianças com a mãe da aniversariante do shopping brincar. Aí eu disse, Amanda, você quer que eu vá com você? Ela disse, não, eu não vou, não. E se você vai com sua tia Vera? Sim, eu vou. Aí eu fiquei assim, ela sentiu, né, ela fez, mãe, se acostume. Eu tô virando adolescente, isso vai acontecer mais vezes. E assim, é o desenvolvimento, né, que vocês têm que entender. Já Heitor, não. Já Heitor Que está desenvolvendo mais grudado. e precisa entender. Porque assim, vocês não vão. Não, isso é fato. Isso é O uma filho etapa da cresce. vida. O filho cresce, vai. E com fé em Deus, né? Ele vai amadurecendo e melhorando. Tem que pensar nisso assim, que né? essa autonomia Não é uma pessoa. Tem dentro de casa isso, que o filho cresce, nasce, cresce, né? E num casar, só Deus sabe, ele fala, mas a questão de vocês entenderem que tem que deixar voar mesmo, que filho é para voar. E quando eles falam, no caso deles, falando isso para vocês, é mais gratificante ainda, gente, né? Você tem um filho que você tá ali, que não falava, e de repente está falando isso, que não, isso vai acontecer mais vezes. Ó, amadurecimento dela falando, né? Que mais vezes vai acontecer, é tão bom. Já Heitor não, Heitor é grudadão. Não vai, não. Se for para Amanda algum vai. lugar, ele vai assim. Se for com o pai, ele ainda vai que ele fica na casa do pai. Mas para dormir na casa de outra pessoa, ele não vai. Não, a Amanda já não. Só dormir é casa ou a avó, Se a tia chama, ou ele não mãe vai. ou pai. A tia fala, bora, Heitorzinho, pro sítio, vai pro sítio. Ele, mamãe, vai? Não, mamãe não vai, tá também não vou. Mas não tem Ele é muito ainda vai grudado. chegar esse tempo, né? Mas talvez seja isso também, né? Porque eu Você também abraça- sou você. muito Deixa eu te dizer uma grudada coisa. nele. Prepare seu coração e sua mente, que vai chegar esse tempo e ele vai começar. Não que o Mas é amor que dele vai vai. diminuir por você. Não, Ele vai mesmo, tipo assim, ó. Porque os amores são diferentes, né? né? Os amores são Então diferentes. prepare seu coração para você sofrer menos, viu? Porque vai chegar esse dia. Vamos fazer agora perguntas rápidas, que é do que bate-bola, né? Então, uma palavra que define a sua força. A minha resiliência. Deus. Um sonho. Sonhar diz muito com planejar demais. E eu parei de fazer isso. Eu vivo um dia após o outro e eu não tenho esses sonhos, não. Eu parei de planejar demais. Um sonho é ver meu filho se tornar um homem de valor. Um homem já é. de valor. É isso que eu quero. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar em relação às mães atípicas, né? Esse é o momento de você passar para elas qualquer tipo de que vocês querem passar, como vocês vivem, incentivando outras mulheres, além o que nós conversamos anteriormente. Mas tem uma coisa que você não falei isso, mas eu quero falar. Você não perguntou, mas eu preciso falar. Tem uma coisa importante, né? Que é a vida profissional.
É difícil, mas consegue, tá? Porque a maioria do ser humano em si se realiza profissionalmente, é realizado, gosta do que faz. E a gente sabe que é difícil conciliar, a Adriele aí, que é empresária, e para ela é mais difícil ainda, porque empreender é difícil, né? Requer muito mais dedicação do que o trabalho de que você chega no horário e sai no horário determinado. Quem empreende vive o emprego, mas consegue. E a mãe atípica, a mãe já abdica muito. A mãe atípica, como eu disse, abdica muito mais. Mas se a sua profissão, se a sua carreira faz bem para você, e a maioria das vezes não é só bem, tá? Você precisa daquilo financeiramente, daquele emprego, vai adiante. Porque é difícil, é muito dolorido, mas eu consegui. A Adriele está conseguindo também, né? Eu consegui. Eu não abri mão da minha carreira, eu não abri mão da minha profissão. E olha que era muito difícil, porque muita gente não entendia. Eu fui muito criticada, eu vi os olhares tortos de que como uma mãe atípica vai ficar 16 dias fora todo mês. Mas ninguém pergunta isso pro pai, né? Não pergunta não precisa. Nem precisa. Ninguém pergunta isso pro pai. E eu ficava 16 dias fora, todos os meses, e consegui. E era um momentinho que eu me realizava também, tá? É óbvio, eu precisava do salário, a questão financeira é importante, mas eu estava ali me realizando também. Poxa, eu consigo não abrir mão. Eu não abri mão disso aqui, que me faz bem. Tá? Então, é difícil, mas tente conciliar a vida profissional. Porque se te faz bem, se te realiza, não desista disso não. Porque a gente já abre mão de muita coisa. E vocês também, para você também cuidar, você tem que se cuidar para cuidar de alguém. Porque não adianta você não estar bem para cuidar de alguém. É aquela mesma frase, né? Que uma pessoa doente, mentalmente, adoece uma família. Né? Sim. Então, se você também não está bem, como é que você vai cuidar do seu filho? Como é que você vai poder ajudar o seu filho de forma financeira, de forma que você esteja bem? Porque a sua filha, ela está aqui, gente, é uma menina linda, tá ali quietinha, né? Eu conheci também Heitor. Então, assim, eu admiro muito vocês como resistência, resiliência, né? Guerreiras, né? Lindas e maravilhosas, né? Então, assim, ó, continue assim, nessa vontade de crescer, né? De vontade de ver seus filhos, né? Crescendo. Isso é muito bonito, viu, gente? Continue assim, incentivando, gente, outras mulheres, que eu tenho certeza que nesse episódio de hoje elas começaram, né, a pensar, as mulheres, poxa, né, que só elas conseguiram, que você pode conseguir também. De alguma forma, você vai dizer, poxa, ela falou uma coisa que vai me incentivar, de acordo que tem gente que tem, como ela falou, né, um cuidado maior, tem gente que não tem esse cuidado, mas de alguma forma, a palavra maior é o amor que você passar para seu filho. Sim. Meu filho é a maior prova do amor de Deus por mim, né? Então, Foi o maior presente dos céus. Para mim foi meu filho, né? Então, eu só tenho a agradecer. A minha palavra é gratidão, né? Por aquela criança, por essas crianças maravilhosas. E é o que eu falo, graças a Deus que ele veio para mim, que eu posso dar amor, né? Que a gente pode dar amor, que a gente pode dar, tem uma condição ainda melhor, mesmo com todo o sacrifício, né? Com toda a corrida, pode dar um tratamento para eles, né? Pode dar uma condição melhor de vida para eles. Então, eu só tenho a agradecer. Que bom que ele veio para nós, que bom que eles vieram para nós, né? é o amor para o amor. E eles nos dão muito mais. A gente recebe muito mais do que dá. Isso é certo. Verdade, porque é o dia a dia, né? Que chega em casa, ter esse amor de sua filha, chegar, dar um abraço, um dia cansado de vocês, que trabalham o dia todo, e chegar a receber um abraço, não tem preço. Não desistam dos seus filhos, porque a caminhada vai valer a pena. Não desistam em sexo de pessoas, de amigos, tá? Viva cercada Pessoas de que te amigos fazem bem, que te né? fazem bem, que querem seu bem, queiram bem do seu filho. É o amor que transforma a força todos os dias.
né? E vocês não estão sozinhas, gente, né? Tem amigos, tem família, de alguma forma vocês têm, né? Sempre alguém para acolher, como você falou que que é a professora dela, de chegar na situação, não criticar, chegar lá, se está precisando de alguma ajuda, não é ajuda em relação financeira, né? A Ajuda palavra é acolhimento, né? acolhimento, de você estar lá, quer alguma coisa, eu só quero vir aqui conversar com você, lhe dar um abraço. Então, isso tudo. Em que posso lhe ajudar, né? Pergunte sempre, em que posso lhe ajudar? Que às vezes até um abraço que você der para essa pessoa, você, né? É tão vai bom. estar ajudando. Eu só vim aqui lhe dar um abraço, porque você ainda tem passar seu dia, um final de semana na pandemia mesmo, que você fica o tempo todo com a criança. Chega alguém, não, só vim aqui lhe dar um abraço. Isso é perfeito, gente. Obrigada, meninas, por participarem, viu? Estamos aqui tem o podcast para ser ouvida, para ser acolhida, o que precisar, estamos aqui para poder. Renata e Adriele também, quem quiser tirar alguma dúvida, que elas agora estão aqui, né? Já sabe que pode parar na rua. Chegar aqui super tímida, para chegar na rua, poxa, e vou parar aqui para lhe fazer uma pergunta sobre, né, um filho. Porque tem gente que não tem essa. Não quer aparecer, mas tem que aparecer, gente. Tem que falar que está aqui para ajudar até as outras mães de conversar e assim multiplicar, né? Essa conversa aqui que foi muito boa. E não esquecendo, gente, que aqui tem sempre, né? Nós temos a JP, né? Que está sempre dando um toque de beleza aqui no nosso podcast. E nós temos aqui Conexão Feminina, que mandou, que é a Adriana Drica Doces, que tem aqui, pode abrir aqui, que é uma maravilha. Ah, obrigada. Gente, esse doce aqui da Drica Doce, meu Deus. Doce, viu? Eu amo Abra para doce. você. Gente, quem come um, eu não consigo, por isso eu não posso comer. Porque um só não resiste. Ah, vai ter uma mini ali que vai amar Eu isso também vou aqui. ter que guardar para ele quando voltar à casa do pai, porque olha que bonitinha. Olha! Gente, Esse mostra. aqui eu não vou comer Aqui agora. mostra aí. Esse aqui eu não vou comer Coisa agora. mais linda. Olha que lindo, gente. Ela sempre. Perfeito. Você vê que ela é sempre criativa. E além da criatividade, gente, é o sabor. Gente. Entra na página dela. Conexão Feminina. Muito lindo. Obrigada, Drica. Obrigada, gente. E o próximo episódio, não percam, viu? E assistam, viu? Se inscrevam, passem para as outras pessoas assistirem. Estamos aqui esperando.